Glória a Deus. Eu queria chamar aqui o pastor Fabiano para vir aqui. Glória a Deus. A nossa igreja, ela foi uma congregação de uma igreja que funcionava aqui nesse prédio. Um pouquinho diferente, não tinha essa parede, mas a gente era uma igreja chamada Comunidade Cristã de Cianorte. E quando a gente estava nessa igreja, o pastor Fabiano fazia parte do corpo pastoral com a gente. E antes de a igreja acabar não deixando de existir, o pastor Fabiano foi para Umuarama, aonde ele tem uma igreja que começou do nada, né, pastor? Zero, começando como um campo missionário lá em Umuarama mesmo, e hoje é uma big de uma igreja, e Deus tem abençoado demais ele, a sua família. E quando a gente pensar num pregador para essa noite, Deus colocou muito no coração para que nós pudéssemos voltar na nossa origem. E aqui está representado o pastor Fabiano, desse começo, que acompanhou toda a nossa história. Depois de congregação, daí nós nos tornamos uma igreja, já tinha casa de recuperação. A igreja ela é mais nova que a comunidade terapêutica. E para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui para celebrar esses 11 anos com a presença do pastor. Então, em nome de Jesus, que vocês possam receber tudo que Deus vai falar através da vida dele, que eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas neste lugar. Amém? Quem crê? Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz, pastor, obrigado. Graça e paz, amada igreja. Boa noite para você, que alegria, que honra poder estar aqui nesse lugar, nessa casa tão especial, no seu 11º ano, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E quando o pastor François falava do começo, eu me lembrei de um texto de Zacarias capítulo 4, versículo 10, que diz: não desprezem os pequenos começos. Então, como foi dito aqui, tudo que começa grande é monstro. Você precisa entender que as coisas começam, elas têm um começo e é pequeno, está ali, é uma coisa talvez aos outros olhos insignificante, mas ela começa a crescer e não vai parar. E eu quero já liberar uma palavra profética para você nessa noite. Levanta a sua mão assim na posição de receber. Eu quero profetizar que você vai crescer mais do que você imaginou crescer. Eu quero declarar que você vai mais longe do que disseram que você iria, porque a graça de Deus está sobre a tua vida, está sobre esse lugar. E se você crê, faça uma manifestação nessa noite ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja um profeta para esse irmão do seu lado. Seja um profeta para ele, diga assim: você vai muito mais longe em nome de Jesus. Olha para ele e fala: você não vai parar. Olha para ele e diga: você não pode parar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Você não pode parar. Pastor, você não sabe a luta que eu estou enfrentando. Quero dizer para você que você não é o único que está enfrentando lutas. Pastor, você não sabe o drama que eu tenho na minha vida, mas eu quero dizer, a graça de Deus te basta. Um dia o apóstolo Paulo, ele tinha muitos argumentos, e a Bíblia diz que Paulo um dia orou e disse: Senhor, tem um espinho na minha carne. Isso é até um embate teológico, e fica muita gente: o espinho na carne de Paulo era isso, o espinho na carne de Paulo era aquilo. E a gente não sabe o que era o espinho na carne de Paulo, mas ele disse que um enviado de Satanás, de tempos em tempos, vinha esbofeteá-lo. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que isso cessasse. Jesus disse a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você achar que as lutas vão parar. Não adianta você achar que as coisas ficarão mais fáceis. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez não. Talvez as coisas não vão ficar mais fáceis. Mas entenda, a graça de Jesus te basta. A graça de Jesus te basta.
Você vai chegar no seu destino em nome de Jesus. Diga assim comigo: o meu futuro, diga, o meu destino será maior do que a minha dor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 de Crônicas, capítulo 4. É um texto um tanto quanto conhecido para muitos de nós. Primeiro de Crônicas, capítulo 4. Se você achou, diga amém. Espera aí que eu estou achando. 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Verso 9 e o verso 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Eu estou lendo para você na versão NVI. Sua mãe lhe deu um nome, lhe deu uma marca. Entenda que na cultura judaica, o nome é o que a pessoa é. O nome é a sua marca. O nome da pessoa é aquilo que ela será no seu futuro. A gente não tem ideia da dimensão do que é isso. Mas na cultura hebraica, na cultura do judeu, o nome fala da pessoa. O nome é a marca da pessoa. E esse Jabes, a sua mãe lhe deu uma marca. A sua mãe lhe deu um nome, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Pense que na concepção dessa criança, na concepção desse homem Jabes, a sua mãe já o estigmatizou, a sua mãe já deu um rótulo para ele e disse: ele vai ser alguém que traz dor, ele vai ser alguém que causa dor. Ele, em outras palavras, ele será alguém que não vai dar em nada. Ele é alguém que estava liberando uma palavra profética na vida do filho. Por isso que você que é pai, que está aqui nessa noite, você precisa entender o poder de uma palavra. A palavra que você libera sobre a vida dos seus filhos. As palavras que você fala e você acha que elas não têm poder. Eu quero dizer uma coisa para você: as palavras têm poder. As palavras movem no mundo espiritual. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Vida e morte. Com palavras você pode levantar pessoas, com as palavras você pode matá-las. Com as palavras você pode fazer o dia de alguém melhor. E com as palavras você pode acabar com o dia de alguém. Cuidado com as palavras. Nós vivemos num mundo onde as pessoas falam o que dá na telha, falam o que querem, e mal sabem que as suas palavras são uma sentença. Jabes representa alguém que foi vítima de uma palavra. Só que o texto bíblico começa dizendo que ele se tornou o mais respeitado na sua família. Jabes não ficou por baixo. Jabes não ficou como alguém que se arrastava. Jabes ficou por cima.
Por que, pastor? Porque Jabes decidiu trazer Deus para a sua história. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus dramas, eu não sei o quanto a vida foi dura para você, eu não conheço a sua história, mas eu vim aqui nessa noite ser um profeta de Deus para dizer que o seu destino será maior que a sua dor. O seu destino será maior que o seu drama. Que o seu drama. Deixa eu continuar o texto. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido, e Deus se tornou favorável a ele, e Deus atendeu o seu pedido. Jabes, um dia, ele tomou uma decisão. Qual decisão, pastor? Ele tomou uma decisão de não ser uma vítima. Qual é a sua decisão? Ser uma vítima? Pastor, as coisas são difíceis. Sim, não é fácil, mas Deus dá graça. Não é fácil, mas entenda uma coisa: o que você está passando, o presente que você está vivendo, não é o desfecho da sua história. Isso vai passar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo, pastor, as coisas estão difíceis. É difícil, sim, não é fácil. Eu não vim aqui dizer para você que é difícil. Eu vim aqui dizer para você: é possível. Eu vim aqui declarar para você: não é fácil, mas Deus vai te dar graça. A graça de Deus é suficiente na tua vida. Você vai conseguir, em nome de Jesus. Agora, quais são as suas narrativas? Decida não ser uma vítima. Jabes não se colocou como uma vítima. Imagina Jabes chegando numa roda e alguém dizendo: ei, chegou o cara que traz problema, chegou aquele que traz dor, chegou a pessoa problemática. Você imagina Jabes arrumando uma esposa, imagina uma mulher querendo se interessar por Jabes, mas o nome dele já era uma sentença, era alguém que trazia dor, era alguém que provocava dores. Mas a Bíblia diz que esse Jabes, ele trouxe Deus para a história dele. Ele invocou o nome do Deus de Israel. Ele invocou o nome do Deus de Israel, do Deus que transforma vidas, do Deus que muda a tua história. Eu quero dizer para você: Deus é o Deus que muda a tua história. Deus é o Deus que muda a tua vida. Deus é o Deus que muda o teu destino. Ele é o Deus que muda. Agora, você precisa dar um passo. Há uma graça sendo liberada, há uma graça disponível. Só que você precisa tomar uma decisão. Você precisa dar um passo. Você precisa decidir. Jabes decidiu. O que ele decidiu, pastor? Ele decidiu não ser uma vítima da ignorância dos seus pais, da ignorância da sua mãe. Sabe, tem muitas pessoas que foram amarradas por palavras duras. Eu me lembro que há alguns anos atrás, na igreja,
No final do culto, uma mulher veio me abordar. E quando a gente começou a conversar, eu vi que ela meio que tampava a boca, porque ela tinha vergonha de mostrar os seus dentes, porque ela não tinha 3 dentes da frente. E ela disse: pastor, o meu pai me deu um soco na cara e quebrou 3 dentes meus. Aquela mulher era amargurada com seu pai, porque o pai dela, na ignorância, deu um murro na cara dela, quebrou 3 dentes dela. E ela tinha esse fardo nas suas costas. Tem pessoas que foram abandonadas, tem pessoas que foram abusadas, mas hoje é uma noite de você se libertar. Hoje é uma noite de você experimentar da graça de Deus. Hoje é uma noite de você decidir não ser uma vítima mais. Não seja vítima mais, não fique preso mais. Não repita o que aconteceu com você. Ah, mas eu sofri tanto lá na minha casa, na minha família. Não repita o que aconteceu com você. Com a graça de Deus, com o favor de Deus, trazendo Deus para a tua história, você pode e você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Seja um profeta para essa pessoa e diga: eu declaro uma palavra profética na sua vida agora. Fala: você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Você não será uma vítima da ignorância dos outros. Jabes poderia ter parado a sua vida em amarguras, mas ele não aceitou. Ele procurou Deus. Ele invocou o Deus de Israel. Muitas pessoas se tornam vítimas dos infortúnios da vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que a gente não consegue entender. A vida não é justa. A vida não é justa. A gente não sabe o porquê acontecem coisas ruins com pessoas boas. E acontecem coisas boas com pessoas ruins. Quem já pensou isso? É ou não é? A vida não é justa. Existem circunstâncias, existem infortúnios, um acidente, algo que aconteceu. E muitas pessoas, elas ficam vitimizadas. Entenda uma coisa. Eu quero te dar um exemplo. Lá em João capítulo 9, do verso 1 ao 3, diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse nele. O próprio Jesus disse que aquela situação não era de pecado, mas era uma circunstância da vida. E através daquela circunstância, as obras de Deus se manifestariam. Eu quero dizer uma coisa para você: independente dos infortúnios da vida, independente das coisas que aconteceram, independente das circunstâncias, o que está acontecendo na sua vida é uma obra de Deus, é uma situação para que a obra de Deus se manifeste. Independente das circunstâncias, creia nisso. Jesus disse daquele cego porque é o que nós somos muito religiosos.
Quando acontece algo, a gente já deve estar em pecado. Aconteceu isso porque também, olha, abandonou Deus. Olha o que está acontecendo isso por causa daquilo. Nós sentenciamos as situações. Sim ou não, irmãos? É ou não é? A gente é especialista nisso. Os discípulos, quando viram aquele cego, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quem que pecou? Os pais? Ele pecou? Quem que pecou para que ele nascesse cego? Quem que pecou? Quem que errou? Jesus disse: ninguém. Nem os pais, nem ele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Às vezes você está aí tentando procurar um porquê das coisas acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceu ou o que está acontecendo é uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem na sua vida e na sua casa. Olha para o teu irmão e fala: para de procurar um culpado para as coisas. Fale para ele. Para de procurar um culpado. A culpa é sua, a culpa é do fulano. Irmãos, para de procurar um culpado. Aonde você vê um problema, Deus vê uma oportunidade. Aonde você está vendo um problema, Deus vê uma oportunidade. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida. Deus quer tocar a tua casa. Deus quer mudar a sua história. Ah, pastor, a minha vida é muito sofrida. Não importa, não importa o quanto a sua vida foi sofrida. O que importa é que o seu destino será maior que a sua dor. O seu destino será maior que a sua dor. Jabes se tornou um príncipe na sua família. Alguém que tinha tudo para dar errado. O patinho feio da família. O zero esquerda da família. Aqueles que todos olhavam e diziam: esse aqui não vai dar em nada. Esse aqui, a natureza vai cuidar dele. Não, foi esse que se tornou o mais respeitado na sua família, o mais respeitado. E tanto que, se você ler a Bíblia, se você ler aqui 1 de Crônicas, se você ler os primeiros capítulos aqui de Crônicas, você vai ver que há uma lista de genealogia, de nomes sem fim. É cada nome que está escrito aqui. Mas quando chega sobre a história de Jabes, quando chega o nome Jabes, Deus faz questão de mostrar em 2 versículos essa história para nos impactar. Em 2 versículos, uma história resumida, porque Jabes tinha tudo para dar errado, mas ele decidiu trazer Deus para a sua história. Ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou o nome de Deus. Tenha uma atitude na tua vida. Traga Deus para a tua vida. A Bíblia diz que ele orou. Por que oração? Porque a oração é o único meio pelo qual você se conecta, fala com Deus. Deus tem muitas formas de falar conosco, mas nós temos apenas uma forma de falar com Deus, e é através da oração. Quem está me entendendo, diga amém. É através da oração, é através da busca. Há uma graça disponível, mas eu preciso me posicionar. Há um Deus que muda a minha história, mas esse Deus, Ele quer que eu dê o primeiro passo. Por isso que você vai ver Tiago dizer algo. Tiago diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Olha para o teu irmão e diga: você dá o passo, e Deus vem e fala para ele. Quem está me entendendo, diga amém. Você dá o passo, você se posiciona, e Deus faz aquilo que você não pode fazer.
Jabes não podia mudar o seu destino, mas Deus podia. Não é o homem que pode fazer isso. Não é você que pode mudar a sua história somente. Não, é Deus que vai mudar a sua história e te dar um destino novo. É Deus que faz isso. Busque a Deus. Jabes, ele clama, ele diz: Deus me abençoa. Às vezes nós temos preconceito em relação à bênção. Muitas pessoas têm preconceito. Esse negócio de ficar pedindo a bênção. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Bênção é de Deus. Fala para o teu irmão, fala: bênção é de Deus, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Bênção é de Deus, é tanto de Deus, que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Bênção é de Deus, e a bênção é para você, e não tem nada de errado de você pedir a bênção de Deus. Não tem pecado nisso, não tem erro nisso. Isso muda a tua vida, isso muda teu destino. Clame a bênção de Deus. Diga: Deus abençoa meu dia, Deus abençoa meus filhos. Todo dia eu oro e declaro sobre os meus filhos, sobre a minha casa: Deus abençoa os meus filhos. Eu levo eles na escola e oro por eles todos os dias. Quando deixo eles na escola, falo: Senhor, abençoe a vida deles, porque a bênção de Deus enriquece. A bênção de Deus faz crescer. E a Bíblia diz que essa bênção não causa dores. Essa bênção não traz males. Então não tenha preconceito com a bênção. Eu busco Deus. Amém. Busque a bênção também, porque a bênção é de Deus. Busque o coração de Deus. Salomão um dia tocou o coração de Deus com uma entrega que ninguém tinha feito. 1 de Reis capítulo 3. Salomão vai a um lugar chamado Gibeon, a um alto, e ali ele oferece 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Imagine o trabalho. Imagine 1000 animais para se degolar, 1000 animais para se trabalhar, 1000 altares para colocar lenha. Imagina quanta gente envolvida. Imagina quanto dinheiro não foi colocado. Salomão naquele dia, ele fez uma entrega, ele teve uma atitude de entrega. Foram 1000 holocaustos. A Bíblia diz que naquela noite Deus apareceu a Salomão e disse: Salomão, pede o que você quer. Quando você toca o coração de Deus com a sua entrega, você vai viver algo de Deus que você nunca viveu. Salomão viveu algo que nenhum outro viveu. Pede o que você quiser, que eu te darei. Quem de nós aqui não queria que Deus falasse isso para nós? Sim ou não? Quem gostaria que Deus chegasse para você hoje e dissesse: olha, pede o que você quer, que eu te darei. Uma atitude de entrega liberou o coração de Deus sobre a vida de Salomão. Por isso que o que Deus faz na sua vida será uma resposta de um posicionamento seu, de um posicionamento de quebrantamento, de um posicionamento de entrega, de um posicionamento de busca. Jabes buscou. Ele disse: Senhor, me abençoa. Senhor, alarga as minhas terras, aumenta as minhas conquistas. Deixa eu falar uma coisa para você: o seu crescimento vai glorificar a Deus. Olha para o teu irmão e fala: você precisa crescer, meu irmão. Fala para ele. Pode falar para ele, seja um profeta. Fala: você precisa crescer, você precisa dar fruto. Fala para ele, porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Quem está me entendendo, diga amém.
Você precisa frutificar, você precisa crescer. Por quê? Porque a hora que as pessoas olharem, elas vão dizer: foi Deus na vida dela, foi Deus na vida dele. Só um Deus pode fazer isso na vida dele. Eu sei de onde ele veio, eu sei de onde ela veio. É só Deus que pode mudar a história dele. É só Deus que pode fazer ele crescer como tem crescido. É só Deus. Você precisa crescer. Mas nós temos preconceito com o crescimento. A gente tem preconceito em crescer. Se eu crescer, as pessoas vão achar que eu estou ficando mala. Se eu ficar rico, as pessoas vão achar que eu sou orgulhoso. Olha para o teu irmão e diga assim: meu amado, fala para ele. Vão falar de você de qualquer jeito. Quem está me entendendo, diga amém. Vão falar de você de qualquer jeito. Tem línguas assim, ó. Sabe, você já viu isso aí? As cobrinhas nas línguas assim, ó. Meu irmão, vão falar de você de qualquer jeito. Cresça, cresça. Jabes disse: Senhor, aumenta as minhas terras. Aumenta a minha capacidade de conquistar, de crescer. Eu quero crescer. Por quê? Por que crescer? Por que crescer? Eu vou glorificar a Deus através do meu crescimento. Por que frutificar? Porque a honra será do Senhor. Porque se eu crescer, tiver conquistas maiores, isso é de Deus. Isso é de Deus. Olha para o teu irmão e fala: irmão, em nome de Jesus, pare com falsa humildade. Fala para ele. Fala para ele, fala: você vai romper na tua vida em nome de Jesus. Fala: você vai crescer em nome de Jesus. Porque o teu crescimento glorificará o nome de Jesus. Amém? Jabes disse: Senhor, aumenta as minhas terras, eu quero crescer. Senhor, liberaram uma palavra quando eu nasci, de que eu sou alguém que traz problemas, que eu sou alguém que traz dor. Foi liberada uma palavra na minha vida que eu não vou romper, que eu não vou crescer. Mas Senhor, eu desejo crescer, porque se eu crescer, o teu nome será exaltado. Deus não faz nada sem propósito. Deus não libera nada sem propósito. O fato de Deus entregar Jesus tinha um propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. A Bíblia diz em 1 de Coríntios capítulo 11 que o Espírito Santo, ele nos é dado para um propósito. Tudo que Deus fizer na sua vida, toda a obra que Deus está fazendo na sua vida, é para um propósito. Há um plano. Como foi falado aqui, uma pessoa envolve pelo menos 28 pessoas. Vocês lembram disso que o pastor falou aqui? Há um propósito. Há um propósito pelo qual Deus alcançou você. Há um propósito pelo qual Deus quer mudar a sua história. Há um propósito pelo qual a graça te alcançou. Porque essa graça, ela vai alcançar outros, e outros, e outros, e outros, através da sua vida. Através da sua vida. Há um propósito. Há um propósito em tudo isso. Havia um propósito. O crescimento de Jabes tinha um propósito. Então entenda isso. Deus chamou você para romper. Independente das circunstâncias, independente das palavras que liberaram sobre a tua vida, independente dos pecados que você cometeu, você pecou, você errou.
Meu irmão, você se lambuzou, você não deveria, mas agora é o seguinte: pecado confessado é pecado perdoado. Agora é hora de você se levantar e dizer: Deus, eu pequei. O filho pródigo levantou e disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Quando o filho pródigo, ele se arrependeu, o céu se tornou favorável a ele. Tome uma posição. Pastor, você não está entendendo, eu estou enroscado no pecado. Não, eu estou entendendo sim, eu estou entendendo muito bem. Eu estou entendendo muito bem que muita gente dá desculpa, mas está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você receber o perdão de Deus. Está na hora de você se abrir para essa graça disponível. A graça está disponível, mas você precisa se abrir. Você precisa abrir seu coração. Você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender das suas falhas, dos seus erros. Deixar a velha vida e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Segundo de Coríntios capítulo 5 versos 19, diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para o seu irmão e diga: é um novo tempo sobre a tua vida. Fala para ele: é um novo tempo. Esqueça do passado. O que passou, passou. Lá em 1 de Samuel capítulo 16, no primeiro versículo, Deus chega a Samuel e diz: Samuel, até quando? Até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando? Até quando você vai ficar lamentando aquilo que deu errado? Até quando você vai ficar olhando para o passado? Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem problema com o que deu errado. Olha para o teu irmão e fala: deu errado, fala para ele. Olha para ele e fala: o que deu errado fica de lição. Quem está me entendendo, diga amém. O que deu errado: ah, mas isso aqui deu errado na minha vida. Meu irmão, não é porque deu errado você vai ficar parado. Deus disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ficar aí parado? Samuel, pega o chifre, pega o óleo e vai para a casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé eu já me provi de um rei, de alguém segundo o meu coração. Sabe o que Deus estava dizendo a Samuel? Deus estava dizendo: Samuel, o projeto Saul deu errado, mas tem um outro projeto chamado Davi, e esse vai dar certo. Eu não sei qual é o seu projeto Saul que deu errado, mas assim diz o Senhor: eu estou fazendo uma coisa nova, tem um projeto novo vindo aí, e vai dar certo. Se você recebe essa palavra, faça uma manifestação nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu não vou ficar preso ao que passou. Eu vou viver uma coisa nova, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Você vai viver uma coisa nova. Há uma unção nova sendo derramada nesse lugar. Há um óleo fresco descendo nessa noite. Oh, xarabacandaralabaçou. Oh, rialabaquiterele mandarás. Se você ora em outras línguas,
Comece a orar em outras línguas agora. Comece a orar em outras línguas. Ora candarabasori alabaxê. Deus vai fazer uma coisa nova. Você não é o que disseram para você. Você é o que Deus diz que você é. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o que Deus diz que você é. Você vai se levantar. Você vai se levantar em Deus. Você vai se levantar para viver algo novo. O filho pródigo se levantou, ele disse: eu me levantarei e irei ter com meu pai. Sabe, é isso que Deus está esperando nesta noite. Que você se levante, que você o busque, que você traga Deus para a sua história, que você clame a Ele. Porque se você clamar, o céu vai descer sobre a tua vida. Você vai viver sob a perspectiva do céu. O céu vai determinar na sua vida o que o céu determina, a terra não elimina. O que o céu determina, a terra não elimina. O que o céu determina a teu respeito é o que vai acontecer. Ora calabacita aralamadas. A terra determinou que Jabes seria alguém que traria dores. Foi isso que a terra determinou. Mas os céus estavam abertos sobre Jabes, porque ele buscou o Deus de Israel. E o céu tinha um desenho a favor de Jabes. Deixa eu falar uma coisa para você. O céu já tem o desenho da história da sua vida. Deus já tem um desenho a teu respeito. Deus já tem o desenho. Deus já tem a planta do projeto que Ele tem para a tua vida. Deus tem a planta do projeto. É o que o céu determina. E o céu determinou que Jabes seria o mais ilustre da sua família. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as que não são para envergonhar as que são, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Ah, meu irmão, Deus vai transformar a tua fraqueza numa fortaleza. Deus vai transformar a sua história. Deus quer fazer uma coisa extraordinária na sua vida. E isso é graça. Você não merece. Você não merece. Mas os céus estão a teu favor nesse tempo. Os céus estão a teu favor. Deus se tornou favorável. Esse é o ano do favor de Deus. Esse é o ano da bondade de Deus. Ah, meu irmão, a bondade de Deus vai te acompanhar. A bondade de Deus vai seguir você. As bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. Elas te alcançarão. Deus vai fazer uma coisa extraordinária. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, vem nessa noite. O nosso coração está aberto, Senhor. Nós entendemos que o nosso destino é maior que a nossa dor, é maior que o nosso sofrimento, é maior que o nosso drama. Nós vamos viver o teu extraordinário. Nós vamos viver coisas novas. Eu declaro projetos novos. Eu declaro projetos novos. Eu declaro coisas acontecendo, coisas novas surgindo. Bênçãos novas surgindo, bênçãos novas surgindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Oh, xalabarabaquitele. Enquanto o ministério vai ministrar uma canção, levante as suas duas mãos bem alto. Levante as mãos.